Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver aí as políticas direcionadas à saúde da pessoa idosa, tá? Onde vocês vão ver que nós vamos adentrar em algumas leis, tá? Na Constituição Federal, porque são nessas políticas públicas, né, que o idoso tem garantido aí um aumento da expectativa de vida e, consequentemente, um aumento da qualidade de vida, tá? Então, o idoso, né, é um cidadão de direitos, o que lhe garante, né, a proteção social, assim como os direitos à saúde, tá? E tanto a questão dos direitos sociais quanto os direitos à saúde, eles passam por alguns artigos de algumas leis, tá? E políticas, certo? Políticas públicas que realmente o protegem, tá? E dão ao idoso uma melhor expectativa de vida e uma maior qualidade de vida, tá? São nessas propostas de expectativa de vida e qualidade de vida que essas políticas estão sendo construídas, tá? São trabalhadas dentro das instituições, sejam nas instituições de saúde, sejam nas instituições assistenciais, tá? Então, continuando aí os slides, tá? Nós temos a Constituição Federal, certo? A Constituição Federal do ano aí 1988, certo? Que dentre os seus artigos, né, que falam sobre a questão de direitos à saúde, à vida, à assistência, à saúde, o transporte, dentre outras coisas, tá? Dentre outros assuntos, ele retrata bem a questão do idoso dentro do seu artigo 230, tá? Onde o artigo 230 ele fala que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, tá? Então, o Estado, a sociedade e a família, eles têm que realmente abraçar esse idoso, tá? Abraçar dentro das suas limitações, dentro das suas dependências e independências, certo? E assim o idoso vai ter uma melhor expectativa de vida, porque ele vai ser abraçado pela família, ele vai ser aceito por a família, que todos nós sabemos que muitas vezes essa questão familiar causa alterações ainda maiores, tanto mentalmente como emocionalmente nesse paciente, tá? A questão do Estado e a questão da sociedade abraçarem esse idoso, tá? Com relação a engajarem esse idoso no social, a defenderem os direitos, né? A buscarem estratégias para que esses idosos possam cada vez mais participar de forma ativa e independente de todas essas estratégias que estão voltadas para a melhor qualidade de vida do mesmo. Aí, pessoal, dentro da Lei Orgânica da Saúde, número 8080 de 90, nós também temos artigos que defendem, né, que estão direcionados para a questão da saúde do idoso, tá? Onde no seu artigo 16, ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico, tá? Então, dentro da Lei Orgânica da Saúde, ela vem a corroborar com o que a gente já viu dentro do Estatuto do Idoso, né? Quando o idoso que está internado, que está hospitalizado, ele tem o direito de ter o seu acompanhante de forma integral, né? Pelo período que ele
necessite ficar internado, certo? E lembrando que o Estatuto do Idoso ele vai mais além, quando ele fala que para esse acompanhante tem que ser disponibilizado também condições para que ele permaneça sendo o acompanhante do idoso lá no ambiente hospitalar, tá? Lembrando que como aqui ele fala, né, segundo o critério médico, nós temos que lembrar que lá no estatuto, né, o médico, ele assina para que esse responsável permaneça no ambiente hospitalar, e caso o médico veja algo impeditivo para que esse idoso ele fique com um acompanhante, isso tem que ser escrito e anexado lá no prontuário do idoso, né, do paciente. Já a Lei 8142, também de 90, né, ela defende, tá, e ela reafirma, né, a questão dos direitos do idoso, e ela ajuda na criação da Política Nacional do Idoso, que é de 94 e que foi promulgada em 96, tá? Então, essa Lei 8142, ela vem mostrar, né, ao Estado, à sociedade, às famílias, às instituições, sejam assistenciais, sejam de saúde, que o idoso ele precisa de políticas específicas, tá? Para que os seus direitos sejam reafirmados, e dentro dessas políticas sejam criadas estratégias, né, para que esses idosos possam usufruir da sua condição de vida com a melhor qualidade de vida, ok? Dando seguimento aí, pessoal, nós iremos, né, ver a questão das normas operacionais básicas, tá? E da estratégia saúde da família. A norma operacional básica, ela vem reafirmar, tá, o que foi dito na Lei 8142 de 90, que o idoso ele precisa ter suas políticas específicas, tá? E a NOB de 96, ela vem aprovar a Política Nacional de Assistência ao Idoso, tá? Onde instituiu, certo, que o sistema assistencial, os serviços assistenciais, eles devem trabalhar, como é que eu posso falar? Eles devem trabalhar garantindo os direitos a esses idosos em todas as suas dimensões, tá? Seja na questão social, seja na questão de moradia, de alimentação, na questão econômica, na questão de trabalho, tá? Na questão das limitações, né, do comprometimento funcional ou não, ajudam ao idoso saudável se tornar mais ativo através de orientações como práticas de atividade física, alimentação adequada, tá? Ajudam o idoso que é vulnerável a tratar suas patologias através da saúde, através da assistência, tá? Quando esses idosos eles têm os seus direitos tolhidos por algum parente, né, por algum por algo judicial. Então, essas normas operacionais, principalmente as assistenciais, elas tendem a trabalhar em prol do idoso, tá? E dentro das estratégias de saúde da família, né, nós temos aí os programas que são direcionados para o idoso, né, como, por exemplo, as estratégias de criar grupos de idosos, dentre esses grupos de idosos, especificar hipertensos, diabéticos, tá? Ou inseri-los todos, por serem idosos, independente da patologia, dentro de um grupo só, tá? E esse idoso, ele tem que ser visto, esse idoso tem que ser trabalhado dentro da promoção e da prevenção,
para que ele seja o mais independente possível, e ele tem que ser visto na questão do tratamento das suas patologias, para que elas não venham a apresentar agravos, para que elas não venham a apresentar complicações, e também na questão da reabilitação, tá? Então, a estratégia saúde da família, como ela trabalha de forma intersetorial, ela deve estar sempre articulando meios, principalmente meios de criar políticas públicas para que esse idoso ele seja inserido, tá? Para que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida, uma maior expectativa de vida. E veja que atualmente, né, nós temos, né, a pirâmide, ela do idoso, né, ela está no topo do idoso aí, ela está se alargando, né? Então nós temos hoje idosos uma expectativa de vida bem maior do que nós tínhamos antes. Isso por quê? Porque as políticas estão realmente voltadas, estão sendo trabalhadas para esse idoso, porque as estratégias elas já têm esse olhar, né, em cima do idoso, garantindo realmente uma assistência de qualidade, garantindo estratégias que possam estar inserindo esse idoso em tudo que é mais benéfico para ele. Aí nós temos aí, dentro do nosso contexto histórico, a Política Nacional do Idoso, tá? Que ela foi pensada, né, em algumas leis e normas que nós já vimos, né, como a 88, a 81, 42, tá? E daí, e com as normas operacionais básicas também, essa política ela foi pensada e daí ela foi idealizada, tá? Então, pela lei 8.842 de 94 e pelo decreto número 1948 de 96, criou-se, tá, a Política Nacional do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso, certo? Então, essa política tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, pessoas maiores de 60 anos de idade, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, tá? Essa questão da autonomia é o que a gente fala de qualidade de vida. Quanto mais independente esse idoso possa ser, tá? Mas ele deve ser estimulado a continuar, tá? A questão da integração vem aí tanto a integração social que esse idoso precisa ter, tá? Para que ele trabalhe a mente, para que ele trabalhe o emocional, para que ele trabalhe o social, certo? E essa participação efetiva na sociedade, onde ele participe de grupos, tá? Grupos de idosos, seja na igreja, seja na assistência, seja dentro da própria sociedade, tá? Seja na estratégia saúde da família, tá? Mas que ele seja inserido, que ele seja envolvido dentro dessa sociedade, certo? Então, a Lei 8842 de 94 e o Decreto 1948 de 96, ela vem realmente assegurar esses direitos dos idosos a partir realmente dos 60 anos, como o Estatuto do Idoso já vem garantindo, né, que idoso é a partir de 60 anos, essa questão do seu envolvimento de independência, tá? Daí, pessoal, nós temos a Política Nacional de Saúde do Idoso, certo? Essa política, ela vem através da portaria número 1395 de 99, certo? Ela foi a primeira política brasileira expressamente relacionada à saúde do idoso, certo? Veja que nós tínhamos a Política Nacional do Idoso, que a Política Nacional do Idoso de 94, que veio ser promulgada pelo decreto em 96, ela trabalha o idoso
nas suas dimensões gerais, né? Em todas as suas dimensões, seja na saúde, seja na assistência, seja no social. Já a Política Nacional de Saúde do Idoso, tá? Que foi promulgada aí em 99, ela realmente está relacionada à saúde desse idoso, tá? Especificamente na saúde do idoso. Essa política assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda da sua capacidade funcional, tá? E veja, pessoal, que essa questão da capacidade funcional, nós já trabalhamos antes, né? Que é ela que conceitua o idoso saudável e o idoso vulnerável, tá? O idoso saudável é aquele que tem as suas capacidades funcionais independentes, tá? Já o idoso vulnerável é aquele que tem a sua capacidade funcional limitada, tá? Ele necessita de alguém para realizar algumas das atividades, seja o banho, seja a alimentação, seja o andar, seja o levantar, tá? E daí a política nacional ela vai de saúde do idoso, ela vai trabalhar em cima das capacidades funcionais desses idosos. E daí, pessoal, dentro da Política Nacional de Saúde do Idoso, foi criada, tá? Foi organizada e implantada as redes estaduais de assistência à saúde do idoso em 2002, certo? Para que essa questão da saúde do idoso, ela não ficar centralizada somente no Ministério da Saúde, né? Somente a nível nacional, tá? Então, houve-se uma descentralização e essa organização da rede, né, da assistência à saúde do idoso, ela também passou a ser responsabilidade do Estado. Então, cada Estado começou a criar suas políticas, suas normas, começou a cadastrar os seus idosos, tá? Para que o acesso à saúde desses idosos fosse bem mais prático, fosse bem mais rápido, tá? Por isso que muitas vezes, quando o idoso ele busca uma medicação no município, tá? Isso já entra também em outras leis, mas a questão da Política Nacional de Saúde do Idoso, ele também garante, né, a questão do idoso. Se o município não tiver como arcar sua medicação, o Estado ele tem que arcar, tá? E daí, esse idoso, ele entra nesse cadastro de referência em atenção à saúde do idoso para que ele tenha mensalmente, quinzenalmente, como for programado, o direito à sua medicação, tá? Sem que ela venha a faltar em nenhum momento, ok? Então, essa rede estadual, ela adentra, tá? Ela é organizada pela Política Nacional de Saúde do Idoso, tá? É como se assim, o Ministério pensasse, vamos descentralizar algumas ações. Então, vamos colocar algumas ações também para responsabilidade do Estado, tá? De cada Estado. Então, temos as responsabilidades dentro da Política Nacional de Saúde do Idoso, que são só da União, só do Ministério da Saúde, e algumas que são só da orçada do Estado. E daí, pessoal, nós passamos a ver o Estatuto do Idoso, né? Que nós já trabalhamos, né? Nós já trabalhamos o Estatuto, alguns artigos do Estatuto, né? Com relação à vida, com relação à saúde, com relação ao transporte, ao alimento, tá? Então, o Estatuto do Idoso, de 2003, ele amplia a resposta do Estado e da sociedade às necessidades da população idosa, mas não traz consigo meios para financiar as ações propostas, tá? Então, esse financiamento, tá? Ele está dentro da Política Nacional de Saúde do Idoso, certo? O Estatuto, ele cria, ele
cria suas estratégias de ação, ele atende a população, né, em cada município onde ele está inserido, onde o Estatuto desenvolve o seu trabalho, não é em cada município, né, em cada local onde o Estatuto é desenvolvido dentro, né, do Conselho Tutelar, né, dentro dos serviços assistenciais. Aí sim, né? O estatuto está para todo o estatuto do idoso está para todo local, né? A questão que alguns serviços locais que trabalham o estatuto, né? Como a gente sabe, o Conselho Tutelar, que trabalha o Estatuto do Idoso, os serviços assistenciais, CRAS, CREAS, trabalham o Estatuto do Idoso e nós, né, assistência política de saúde assistencial, né, também trabalhamos em cima do Estatuto do Idoso. Corrigir aí, pessoal, há tempo, tá certo? Então, o financiamento dessas ações, né, elas vão da orçada aí do Estado e do Ministério, tá? Dentro aí da Política Nacional de Saúde do Idoso ou da Política Nacional do Idoso, tá? E o Estatuto dispõe sobre os direitos do idoso à vida, à liberdade, ao respeito, à dignidade, aos alimentos, à saúde e à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos fundamentais, individuais, sociais, difusos e coletivos, né? Então, a gente já trabalhou alguns desses artigos aí na aula passada, quando a gente viu o Estatuto. Cabendo ao Estado, à comunidade, à sociedade e à família a responsabilidade pela asseguração desses direitos, certo? Então, né, o Estatuto ele é nacional, tá? E daí os órgãos de cada município, né, sejam os órgãos assistenciais, sejam os órgãos de saúde, seja a sociedade, seja a família, eles estão para realmente assegurar o idoso o que o Estatuto orienta, tá? O que a Política Nacional de Saúde do Idoso orienta, ok? O que a Política Nacional de Saúde ou a nacional, né, geral, vem orientar, tá? Então, nenhum direito do idoso ele pode ser tolhido, tá? Ele tem que acontecer. Todo idoso ele tem que desfrutar dos seus direitos, ok? E daí, pessoal, nós vemos a portaria 336 de 2006, né? Que é a portaria que trabalha o Pacto pela Saúde, certo? Ele trabalha, são vários pactos, né? O Pacto pela Saúde, o Pacto pela Vida, o Pacto de Gestão, ok? Trazendo para o idoso, né? As diretrizes do Pacto de Saúde que contemplam o Pacto pela Vida, tá? Ele diz que a saúde do idoso aparece como uma das prioridades pactuadas entre as 3 esferas de governo, tá? Então, as 3 esferas, União, Estado e município, são de responsabilidade, tem a responsabilidade de prover a saúde do idoso, tá? Os direitos do idoso, ok? O estatuto, né, ele, como a gente viu, ele não tem a questão, ele não tem ações de financiamento, tá? Ele tem ações de garantir o direito, tá, do idoso, certo? Já as ações financeiras, tá, com relação a benefícios, a medicações, a consultas, tá? Com relação a complexidades, né, a integralidade, que são princípios do SUS, dentro do Pacto pela Saúde, dentro do Pacto pela Vida, são de responsabilidade das 3 esferas, da União, do Estado e do município, tá? E daí, pessoal, nós temos, né, o Dia do Idoso,
certo? O Dia do Idoso, né, pela lei número 11.433 de 2006, tá? Institui o dia 1º de outubro como o Dia Nacional do Idoso. Também determina que os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implantação da Política Nacional do Idoso fiquem incumbidos de promover a realização e a divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade, tá? Então, veja, o idoso, ele já é trabalhado, né, dentro dos serviços, tá? Todo serviço, seja ele assistencial, seja ele de saúde, ele está valorizando, né, a pessoa idosa, ok? Basta que também a família ajude a que esse idoso seja inserido, né, nesses serviços, porque muitas vezes o serviço está lá, mas o idoso ele está sozinho, tá? Mas a família do idoso não quer ter o compromisso, né, de estar levando o idoso para participar de grupos, levando o idoso para participar de eventos, tá? E nós vimos que dentro do Estatuto do Idoso ele tem as garantias, né, culturais, a participar de eventos, tá, de esportes. Então a família ela também tem que ser trabalhada no sentido de estimular a esse idoso a participar dessas políticas, a participar desses direitos, a participar desses eventos que a própria estratégia, o próprio município, o próprio estado, a própria União, eles já desenvolvem em prol do idoso, ok?